que de um pesquisador, a ação de um projeto, esse projeto vai ser levado financiador, aumentador, a instituição de ensino, que de onde pretende obter o apoio técnico, atende às intenções, está amparado a regularidade jurídica, ele está credenciado a receber, não é bagado, né? Uma coisa flexibilizada, mas com responsabilidade, né? De forma que a gestão do recurso público vai ser facilitada, né? Mas com responsabilidade, como eu estava falando antes, né? O doutor Daniel havia falado a respeito da dedicação exclusiva, né? E nós, né, nos debates sobre o tema, né, imaginamos, né, que as universidades poderiam prejudicar o ensino a despeito de incentivar o processo de inovação, especialmente na indústria. Qual foi o nosso raciocínio? Hoje é proibido, ponto final. Olha, minha universidade no curso de agronomia está sobrando professor. Eu poderia deixar que alguns deles fossem se dedicar ao processo de inovação na indústria, ou numa parceria com a Embrapa. Não, não pode. Isso é irracional, né? Por isso, o projeto prevê que, conforme a discricionariedade da universidade, do Instituto de Ciência e Tecnologia, né, esse pesquisador poderá se afastar das suas atividades de ensino e se dedicar ao processo de inovação dentro da indústria. Mas é óbvio que a universidade tem que ter a estrutura para dar suporte ao ensino, porque senão o Ministério Público vai cair em cima perguntando: vem cá, como é que tu deixa o professor se afastar 40 horas se tu não tem um substituto altamente qualificado para dar continuidade ao curso, né? Então, a responsabilidade do gestor da instituição de ensino, né, na hora que ele for liberar o professor para se dedicar a um processo, né, de inovação, especialmente fora do campus universitário. A respeito da importação, as fundações de apoio, elas não são citadas, né, especificamente. Mas por que é feito assim? Nós estabelecemos um conceito anteriormente, CTI. Porque senão, a cada artigo do texto, eu teria que dizer as fundações de amparo, as de apoio, os ICTs, as IFES, e aí relacionar todas elas. Nós tratamos durante o texto legal, CTI, que abrange fundação de apoio, fundação de amparo, secretarias, IFES, ICTs, e todos os demais, inclusive as empresas privadas, que atuam nessa missão, né, de desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Então, as regras de importação, e aqui foi dito resumidamente, né, mas é mais amplo e abrange, como falei, as propostas que foram apresentadas pelo CNPq, elas atendem também às fundações de apoio, igualmente como fazem com as outras instituições que atuam nessa missão, né? Inclusive, a lei que regula as fundações de apoio, 8958, o decreto 5205, nenhum deles foi revogado, né? De forma que aquilo que é vantajoso às fundações de apoio e que está especificamente previsto na regulação própria, né, mantém-se vigente. E aquilo que vem no código vem a complementar e ampliar essa abrangência, ampliando horizontes, né? A ideia não foi restringir, né, mas ampliar o braço de alcance das fundações de apoio, que eu entendo são imprescindíveis para o funcionamento ágil e regular das instituições de ensino superior, né? A respeito do valor para aquisição, nós pensamos muito sobre um percentual em cima dos projetos, como o doutor Daniel falou, né? E aí imaginamos um projeto de 10 milhões de reais e um limite de 30%, 20%, 10%, e um outro projeto de 500 mil reais ou de 100 mil reais, e aí os limites, eles iam abrir margens que a gente não conseguiu entender como suficientes para a segurança jurídica, né? Então, nós propusemos o valor de 30 mil reais e estabelecemos, de forma principiológica, que haveria uma correção desse valor. Esse texto foi levado à Comissão de Ciência e Tecnologia e lá houve uma mudança. Eu não tenho certeza se eles mexeram nessa correção, né, mas o deputado Cibar Machado questionou também o valor, e o Ministério do Planejamento, né, que é um entrave ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, também questionou a questão do valor. Então, saiu da alçada técnica e hoje está na alçada política.
né? Então, de fato, é um item polêmico e nós só vamos saber o resultado verdadeiramente quando o processo político decidir sobre o valor que vão permitir que seja feita a aquisição direta, né? Aliás, o Ministério do Planejamento também questionou a questão da qualidade, né, da garantia da assistência técnica como critérios suficientes para justificar uma aquisição direta, porque o que eles querem é controle, né? Como ele vai controlar a qualidade, que é subjetivo, garantia e assistência técnica, que aparentemente são subjetivos, né? Mas há uma vontade política de outros entes do Poder Público Federal para fazer com que esse texto seja aprovado, porque só assim nós conseguiremos ultrapassar aquela questão de nós compramos só o mais barato, enquanto nossos concorrentes, vizinhos, países do lado, compram o que há de melhor, né? Então, eu espero verdadeiramente que o processo político amadureça, né, e que os órgãos de controle, né, e de planejamento do governo federal compreendam que se há interesse que o país desponte no mundo da ciência, tecnologia e inovação como protagonista, é necessário que haja uma maturação do pensamento, né, tirando aquela visão ruim, né, do homem, aquela visão ruim do pesquisador, de que a princípio ele é ruim, para que a gente tenha em mente que a maioria dos professores, pesquisadores, eles querem o bem, eles querem o melhor resultado, eles querem fazer algo positivo para o desenvolvimento da nação, né? Se essa não for a premissa, então não há objetivo de fazer lei. Outro dia eu escutei um amigo falar que onde há boa fé, a lei é desnecessária. Onde há má fé, a lei é inútil, né? Então, ou a gente tem que ter em mente que a gente quer fazer a coisa corretamente e estabelecer um regramento razoável para que haja uma mínima responsabilidade, ou fecha tudo e vamos embora, né? O doutor Daniel também citou a ciência, né, pedindo que houvesse maior atenção, porque o projeto fala bastante de inovação, mas verdadeiramente, né, há capítulos específicos para inovação, né, e foi feito assim, e foram estabelecidos capítulos para isso, porque o texto desse novo código revoga a lei de inovação. Logo, a lei de inovação revogada, o texto teria que abarcar todos os dispositivos que lá foram estabelecidos, e de fato ele dá uma atenção muito grande à inovação. Contudo, isso não implica em sermos negligentes com a ciência ou com a pesquisa, né? O texto, em geral, ele beneficia, seja por meio do novo processo de aquisição e contratação, ou pelo novo processo de importação, ou pelas possibilidades de afastamento do professor, ele beneficia todos os projetos, ciência, tecnologia e inovação, né? Então, há sim uma atenção maior à inovação, mas não foi negligenciada a ciência. Contudo, eu tenho certeza que há espaço para aperfeiçoamento, né? E as audiências públicas estão acontecendo, né? E os políticos dos estados estão propondo alterações ao projeto, né? E eu tenho certeza que ainda vai haver muita mudança no texto que foi disponibilizado a todos. Mudanças, eu espero, para o melhor, né? A respeito do resultado técnico, né, esperado na prestação de contas, né, eu falei exatamente isso aqui, né? Nós vamos fazer uma prestação de contas eletrônica, um relatório, exemplo do que fazemos no nosso imposto de renda, né? E uma vez que o resultado técnico não foi alcançado, eu disse, os órgãos de controle estarão amparados para buscar uma apuração mais detalhada, né? Veja bem, se eu fiz um plano de trabalho e eu previa gastar assim, assado e assado, e apesar de eu ter feito o remanejamento de 30% da minha própria conta, sem pedir autorização de ninguém, eu cheguei no resultado e não há indícios de malversação do recurso, desvio da finalidade, ora, está aprovado o projeto, né? Eu vivenciei uma experiência muito interessante em Minas Gerais, né? O governo federal dos Estados Unidos financiou um projeto junto à FAPEMIG e ao UFMG, que ampliou a rede de telefonia celular por todos os municípios do interior. São mais de 500. Nós temos 61 municípios aqui no Amazonas, lá em Minas são cerca de 500 municípios. Ao fim do projeto, o órgão de controle dessa agência americana veio com um aparelho e percorreu todos os municípios
detectando se o sinal estava em funcionamento. Uma vez detectado que funcionava, muito obrigado, tchau, acabou, né? Eles aprovaram um plano de trabalho. Então, não é novidade que eles iam estabelecer alguns gastos, cumprir metas, realizar serviços, contratar bens, contratar pessoas. Isso tudo era de prévio conhecimento deles. E eles aprovaram aquele plano e tinham ciência que uma vez que ele fosse seguido, ele ia resultar na ampliação da rede de telefonia celular. Então, o que ele quer? Ele quer saber se eu gastei certinho, que nem eu planejei, ou ele quer saber se eu atingi o propósito que ele também achava interessante? Ele queria saber se o propósito foi atingido. Uma vez constatado que o propósito foi atingido, a parte contábil é subsidiário. A proposta do código em relação à prestação de contas vem exatamente mudar a visão do órgão de controle. Eu quero saber se o resultado foi atingido. Vem cá, o pão alimentou a criança? Não alimentou? Pô, então cadê os recibos? Com o que tu gastou? Alimentou? Pouco me importa o recibo, né? Dessa forma, sem responsabilidade, porque o gestor ele vai ter a obrigação de guardar essa documentação pelo prazo de 5 anos, e se houver indício de que houve malversação, ele vai ser apurado e ele vai arcar com as responsabilidades, né? Nós estabelecemos também no código responsabilidades penais, mas isso se deu por uma estratégia em favor da ciência e tecnologia. Porque veja bem, se o código não estabelecesse, como seria a penalização do mau gestor, se não tivesse nada escrito lá, olha, a lei não pode ter lacuna, ele ia buscar em outra lei, ele ia lá na lei 8666, porque alguma pena tem que ter. Se a lei não fala, ele ia procurar dentro do processo legislativo, que no Brasil nossa legislação é sistemática, se não está aqui, está em outro canto. Naturalmente, como se tratava de aquisições e contratações, a lei que ia servir como subsidiária era a 8666. Então nós trouxemos basicamente uma cópia do que a lei 8666 fala sobre penas para o texto do novo código. E basicamente uma cópia porque apenas adaptamos ao novo conceito de SCTI, pesquisador e coisa e tal. Mas a proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional com a sugestão de que, inclusive, essas penas sejam aperfeiçoadas dentro do texto do novo Código Legal. Hoje há uma barreira tremenda para eu mudar 8666. Então, vamos mudar o código. Se o código está tramitando, eu trouxe o texto de penas para dentro dele, para que dentro dele ele possa ser aperfeiçoado, e daí fazer as mudanças que forem de interesse político, conforme a vontade dos institutos, das pessoas que forem atingidas por ele. Na verdade, foi estratégico para a gente poder mudar a 8666 pelo lado inverso. Essas eram as colocações que eu tinha para tentar esclarecer melhor. Eu sou Lúcia Kliman, da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma pergunta muito pontual. Eu não compreendi exatamente o voucher. Por quem que ele seria emitido, esse voucher? E uma segunda pergunta, em que estágio que está esse projeto, de que maneira que se pode se manifestar, apoiar ou fazer algum trabalho político de apoio à aprovação desse documento? Obrigada. Quando o professor pesquisador ele elabora o seu plano de trabalho, ele prevê ali aquisições, contratações, transferência de tecnologia e diversas outras questões. Se os valores envolvidos, conforme o plano de trabalho, estiverem dentro do limite dos R$30 mil, ou daquilo que foi estabelecido politicamente como possível de aquisição direta, então esse pesquisador ele poderá receber da agência de fomento esse voucher e ele próprio vai fazer a coleta de preços, garantir que há um mínimo cumprimento da regularidade fiscal. Aliás, eu até me antecipo, essa regularidade jurídica da empresa ela já está estabelecida porque só vai receber o voucher aquele ICT ou aquela empresa que se credenciou previamente na agência de fomento. Então a agência de fomento tem um credenciamento, várias ICTs, várias empresas se habilitaram a receber esse voucher, então o pesquisador sabe lá, olha, a agência de fomento inclusive pode servir como auxiliadora para indicar quem já vem atendendo esse tipo de anseio. Então, em vez dele solicitar
da agência de fomento um processo de aquisição ou contratação, uma vez que já está pré-aprovada a habilitação jurídica desse CT ou dessa empresa, e dentro do limite de aquisição direta, ele vai lá diretamente e paga a transferência de tecnologia ou a aquisição desse bem ou contratação desse serviço. A empresa vai receber da agência de fomento e ele, de forma muito ágil, vai ter lá o que ele pretende, o bem, o serviço ou a tecnologia que ele anseia. Mas isso, como eu falei, não é um cheque ao portador para eu ir em qualquer lugar, né? Empresas que se credenciaram e foram previamente habilitadas, né, num cadastro atualizado, de forma que não haja discussão sobre a conduta correta ou incorreta do gestor, do pesquisador. Ele vai no certo, né? Ele não tem perigo de errar, de amanhã ou depois ser questionado por que ele comprou com aquela empresa, se ela estava assim ou assado. Não. A agência de fomento, ou o ICT, ou quem quer que seja que esteja dando esse voucher, ele já habilitou essa empresa e disse, com essa você pode comprar, que ela está dentro da lei, né? É para dar agilidade. Se houver necessidade de uma contratação ou aquisição de algo com valor maior, que ultrapasse o limite da contratação direta, aí ele tem que encaminhar a solicitação e passar pelo processo de seleção simplificada, né, que foi estabelecido para a ICT pública, ou para a ECTI pública, ou para a ECTI privada. A respeito da tramitação, as duas propostas tramitam em paralelo nas duas comissões, Ciência e Tecnologia do Senado, Ciência e Tecnologia da Câmara. A comissão da Câmara, ela está no estágio mais avançado, né? Já está na fase de audiências públicas. Dia 17 desse mês vai haver uma audiência pública organizada pela OAB no Rio de Janeiro, OAB do Rio. Dia 2 de dezembro, eu estarei presente, inclusive, lá no Rio, vai ser outra audiência com a Academia Brasileira de Ciência, ABC, né? Essas duas reuniões estão contando com a presença do deputado Cibá Machado, que é membro, não é o presidente, mas é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, e foi o nosso interlocutor com o Congresso desde o início desse processo. Então, essa lei vem sendo aperfeiçoada dentro desses fóruns organizados por entidades da área, ou por órgãos como a OAB, que também, né, tem uma comissão de ciência e tecnologia dentro da sua estrutura, e achou interessante movimentar as entidades do Rio de Janeiro para que pudessem opinar, criticar, acrescer. De qualquer forma, ainda que não seja por meio de reuniões como essas, todos os estados poderão se fazer representar por meio dos seus parlamentares, né? Aqui no estado do Amazonas, houve uma mobilização. Os deputados e senadores do Amazonas foram convocados para reuniões com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, para que eles soubessem do teor desse projeto e pudessem, né, habilmente se manifestar, buscando o aperfeiçoamento e a aprovação desse projeto. E nós estamos, né, em contato com os órgãos ligados a nós, nas secretarias e FAPs, né, buscando que esses órgãos também entrem em contato e articulem com seus parlamentares, né, para que possamos ter o apoio deles, para que da forma mais urgente, mais célere possível, haja a aprovação, né, desse projeto, ele possa logo mudar a vida da ciência e tecnologia no país. Bom, devido ao nosso tempo, nós vamos com mais uma pergunta. Bom dia a todos, eu sou Celeste, sou presidente da Fundação Cefet Minas. Eu achei interessante a questão do voucher, né? Porém, existe a prestação de contas. E que quando é o pesquisador que faz a compra, eu também sou pesquisadora, a gente quer que a pesquisa aconteça, né? Então, a gente perde alguns limites. Quem é que faz a prestação de contas quando se tem o voucher? Ou essa parte não entra na fundação? Como eu falei antes, o voucher é mais uma ferramenta de pagamento de algo que está previsto no plano de trabalho. Logo, vai ter que também ser prestado contas. E vai ser prestado contas como todos os outros itens. Se os outros itens foi feito por processo de seleção, por processo de contratação pela Fundação de Apoio, caberá ao pesquisador que fez a compra direta encaminhar à Fundação de Apoio a nota fiscal, o recibo da compra que ele fez com o voucher, de forma que quando ela for lá preparar a sua prestação de contas, ainda que por relatório, ela inclua a despesa lá na sua prestação. Mas se o pesquisador fez uma compra de forma incorreta e que a gente depois tem que justificar, a responsabilidade cai em cima da Fundação.
Ele só vai fazer essa compra incorreta se ele desviar a finalidade que está estabelecida no plano de trabalho. Pois é, mas se ele fizer, quem responde isso, por isso? vamos imaginar que que tinha no plano de trabalho dele que ele ia contratar um serviço que custava R$5.000, um serviço A. E ele pegou o voucher de R$5.000 e quando saiu de lá, procurou uma outra empresa que estava também credenciada junto à Fundação de Apoio, mas aí não contratou o serviço A, ele contratou o serviço B. Olha, ele desviou a finalidade, né? Então ele vai responder pelo que está fazendo, naturalmente, né? Ele não pode sair dali para contratar um serviço de hotelaria e comprar passagem aérea. Ele não pode tem que ter no plano comprar um computador e comprar geladeira. É só uma questão prática. Ele vai assumir, foi o responsável, mas quem assume a responsabilidade desse recurso usado de forma indevida é a fundação. Então, a gente tem que ver uma forma de trabalhar esse voucher não ficar tão livre. O voucher, ele vai ser... veja bem, já há, na verdade, como eu falei, fora do país, a utilização reiterada dessa ferramenta. Há instituições que entregam o voucher nominal, né? Você sai dali já endereçado. E há quem o faça sem indicar o fornecedor, mas ele está vinculado a um plano de trabalho. Olha, quem é responsável? A Fundação de Apoio? Olha, diretamente pode até ser, mas por via regressiva vai cair na mão daquele que malversou o recurso, né? Daí eu não posso escapar por nenhuma hipótese. Não tem hipótese para escapar disso. Eu não consigo controlar a consciência das pessoas, então eu vou entregar um recurso na mão dele com a premissa de que ele vai cumprir o plano de trabalho. Ele saiu de lá e foi roubado ou gastou com o que não era para gastar. É inevitável, incontrolável esse tipo de conduta. Ele vai responder pela sua ação. Ok. Nós então estamos com o tempo já em cima. Eu vou agradecer então a palestra, a apresentação do Dr. Breno, dizer que nós, pelo Confis, encaminhamos a proposta de flexibilização do decreto 7432 para incorporar as medidas de flexibilização que essa legislação do novo marco propõe. É necessário que a gente se associe cada vez mais no sentido de conseguirmos um quadro harmônico para que as responsabilidades realmente sejam atribuídas a quem de direito. Todos nós lutamos demais para que as avaliações sejam pelos resultados, não pelos procedimentos. Então, nós estamos num momento decisivo e é necessário que a gente atue junto e se aproxime nesse processo de busca da melhor solução para a ação do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Muito obrigado. Nós vamos convidar então os diretores presentes, diretores do Confis, professor Carlos Alberto, professor Edinaldo, convidar o professor Almir, que foi o nosso representante do convênio, para participar da mesa nesse momento. Eu vou passar a palavra, inverter um pouquinho aqui a ordem, para a gente ter no início um pouco de um balanço dessa gestão desse ano. Nós buscamos, o decreto 7432 foi
um presente que a gestão recebeu, e um presente de grego, como disse o professor. Trabalhamos sistematicamente junto à Andifes para buscar modificações, propor alternativa, propor mudança, mas os resultados não foram positivos até o momento. Ao mesmo tempo, nós pudemos ver a iniciativa parlamentar que está ocorrendo atual, que consolida as fundações de apoio como parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e que nos coloca na execução do processo de desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação. Contato com o deputado Cibá Machado, em que nós apresentamos ao deputado o CONFIS, a nossa vinculação, nosso desejo de vinculação ao processo e essa vinda tanto da SPPC quanto do CONFAP, do CONSECUT, através do Dr. Breno aqui, CONSECIT, o Conselho dos Secretários de Ciência e Tecnologia, revelam que esse caminho nós devemos percorrer esse ano, de buscar contribuir e dar a nossa contribuição enquanto fundações de apoio, enquanto CONFIS, através das bancadas locais, através do deputado Cibá Machado, através do CONFIS, que disponibilizará a todos a proposta que está em andamento recentemente, porque ela é bastante recente, que está lançada. Então, nesse sentido, nós estamos num processo rico, necessário um envolvimento e uma participação muito ativa de todos nós, então, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, eu creio que o balanço do trabalho é positivo e em continuidade. Vamos ter a passagem do professor Demétrios, foi eleito vice-reitor da Universidade Federal de Viçosa, e nós então vamos trazer o professor Elvio para compor a diretoria executiva, a diretoria efetiva, não mais como suplente, para recompor a diretoria atual do CONFIS. Bom, então já acredito que nós temos agora quórum. Então já temos quórum. Podemos também aqui propor que nos tragamos mais um companheiro para participar da nossa diretoria. O professor Almir entre na diretoria do CONFIS agora para nos auxiliar nesse processo desse próximo ano, como suplente do professor Elvio. Então, a ordem do dia primeiro ponto, aprovação de contas no período de janeiro a outubro de 2011. Vou passar a palavra ao professor Guilherme para fazer a leitura da análise do parecer dado pelo nosso
Conselho Fiscal. De janeiro a agosto, o que foi me enviado desse ano, os balancetes, né? Nós examinamos os balancetes, balancetes são parciais, não tem um fechamento, evidentemente, do ano, nem tem o resultado desse encontro, mas o que nós analisamos estava tudo dentro dos conformes, né, e o que manda a legislação. Eu gostaria de fazer uma observação que no parecer do ano passado nós fizemos uma série de recomendações e essas recomendações foram todas atendidas pela atual administração, inclusive com a troca do escritório de contabilidade, o que acabou sanando algumas pequenas não conformidades que tinham aqueles relatórios. O Conselho Fiscal, que analisou as contas de 2010, é formado pelas professoras Sandra Maria Coelho Martins e a administradora Maria Ocirema da Silva Gomes de Oliveira. E por mim, que sou da Universidade Federal de Santa Catarina e da Fundação FEPES. Nós estivemos reunidos em Brasília, em abril, e analisamos o balanço patrimonial, demonstração superávit déficit do exercício, demonstração das origens e aplicações de recursos, demonstração das mutações do patrimônio líquido e as notas explicativas. Além disso, também fizemos uma análise de notas fiscais que determinaram os lançamentos, né, que fecharam as demonstrações contábeis. E emitimos o seguinte parecer. Os membros do Conselho Fiscal do CONFIES, abaixo firmado, no cumprimento de suas atribuições legais, examinaram o balanço patrimonial e demonstração do superávit do exercício e demais relatórios contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010. E recomendo que os referidos documentos sejam aprovados pela Assembleia Geral, já que não houve, né, as demonstrações contábeis do CONFIES são bem simples. O principal item ativo são as aplicações financeiras, que no ano anterior eram, arredondando, né, 248 milhões aplicados, em 31 de 12 de 2010 eram 308 milhões aplicados. Mil, né, senhor? Mil. Eu falei milhões? Milhões. Se fosse milhões era uma beleza. Mil. 308 mil. E o restante do ativo é o prédio, né? E alguns pequenos equipamentos que todo ano vão diminuindo porque está se fazendo a depreciação e como não se acrescenta patrimônio, esse vem diminuindo. Só as aplicações que realmente vem aumentando. O passivo da Fundação praticamente inexiste, né? São pequenas contas, pequenos fornecedores, coisas assim de 8, 9 mil reais, né? Que na data do balanço precisam ser pagas com vencimento nos dias após, né, os primeiros dias do próximo exercício. E o item maior justamente é o patrimônio líquido, né, que são os resultados acumulados, né, e o capital, vamos dizer assim, do CONFIES. E isso é bom porque indica que o CONFIES realmente, né, trata de assuntos de interesse da Fundação, mas só tem um funcionário, né, e realmente os gastos são bem parcimoniosos, ok? Então, submetendo a aprovação do relatório, não havendo ninguém contra, quem for contra que se manifeste. Não havendo, então, nenhuma contrariedade, estamos aprovando o balanço da gestão de 2011. Foram homologadas na reunião de diretoria desta segunda-feira, aqui em Manaus, 3 novas fundações. Fundação Guimarães Duque, de Mossoró, Rio Grande do Norte, de apoio à Universidade Federal Rural do Semiárido.
a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba de Campina Grande, de apoio à Universidade Federal de Campina Grande, e a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, FUOMCAN, de Vitória, Espírito Santo. Esse conjunto de fundações foi avaliado nos quesitos que são exigidos pelo nosso estatuto e atenderam todos os quesitos exigidos, são fundações credenciadas no MEC e, portanto, fazem daí parte entram então como novas filiadas. Coloco em apreciação da Assembleia. Se há alguém contra, peço que se manifeste. Não havendo, estão homologadas as fundações como novas afiliadas do CONFIS. Vamos agora passar para o nosso próximo ponto, que é a escolha da nova sede, né, do próximo encontro, do 30º encontro. Nós temos como fundação que está apresentando-se como candidata a realizar o próximo encontro, a Fiotec da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Nós estamos, então, contentes em receber esse encaminhamento de proposta de realização e pedimos, então, ao pessoal da Fiotec, ao gerente, o Adilson Gomes dos Santos, que venha fazer a apresentação. A minha apresentação inicial vou tentar mostrar a vocês, inicialmente, o que nós somos, né, como instituição que apoia a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, obviamente, é uma instituição que todos conhecem, respeitada não só no Brasil, como mundo afora, e nós temos o privilégio de fazer esse apoio de gestão administrativa e financeira aos projetos de toda a ordem da Fundação Oswaldo Cruz. Eu costumo fazer palestra de ambientação para os novos empregados da Fundação, os novos colaboradores, e eu apresento uma fotografia muito interessante, que é uma pessoa, displicentemente, com a mão encostada numa árvore, nesta região do país, que nada mais é do que um pesquisador oferecendo o braço para ser mordido por um inseto, porque estão suspeitando que há o rotavírus e a vacina que ele fabricou já não vai atender mais. E a gente está achando que ele está brincando ali, né? Então, a gente demonstra para o pessoal que trabalha com a gente que o trabalho da gente é muito mais importante do que uma simples gestão administrativa e financeira de um projeto. Seja ele de pesquisa, seja um projeto meramente educacional, e vocês vão ver aqui algumas coisas, né? Mas nós, na realidade, eu pediria lá o profissional que me ajuda, pode passar o próximo slide, por favor. Está à frente da sede onde nós funcionamos, é um busto do patrono da Fundação Oswaldo Cruz, que teve uma importância muito grande para a saúde pública do Brasil. Ele, na verdade, foi a pessoa que, em primeiro lugar, estruturou, né, a saúde pública no Brasil, nesse ambiente onde funciona o castelo lá em Manguinhos, aquele castelo de construção bizantina,
belíssimo e que, curiosamente, o projeto é de um arquiteto português, né? Mas a gente tem muito orgulho, a gente sente muita honra, mais precisamente, de poder auxiliar a Fundação Oswaldo Cruz nessa questão, e não só como fundação de apoio, mas como organização social. Como organização social, nós apoiamos os projetos da Fundação Oswaldo Cruz, especificamente para a área de saúde, na questão relacionada com as relações de governo, de Estado, de federação, de Estado e município. Nós hoje temos como uma visão nossa superar a qualidade das nossas atividades, dos nossos processos, no sentido de buscar cada vez mais realizações para o apoio que damos à Fundação Oswaldo Cruz. A FUIOTEC é uma fundação de direito privado, tem autonomia administrativa e financeira, tem patrimônio próprio, e ela está credenciada a atuar como fundação de apoio, tanto com o credenciamento do MEC, quanto do Ministério de Inovação, Ciência e Tecnologia. Ela foi fundada, na realidade, em 1900 e na ocasião, ela foi fundada exclusivamente para atender aos projetos da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca. E, ao longo do tempo, dada as respostas que a Fundação foi apresentando à Escola Nacional de Saúde Pública, um congresso interno da Fundação Oswaldo Cruz resolveu que todos os projetos da Fundação Oswaldo Cruz, a partir de 2002, passassem a ser feita a gestão administrativa e financeira de parceria com a Fundação FUIOTEC. Hoje, por favor, nós temos 242, na verdade eu estou com dados ainda de outubro, na verdade hoje nós temos mais de 250 profissionais que colaboram conosco diretamente na gestão dos projetos, seja na área administrativa, na área financeira, na área de RH, na área jurídica, que está ali como representante a nossa querida Roberta, e na área de suprimentos. Esses mais de 250 profissionais hoje fazem a gestão, vocês já vão ver daqui a pouco, de uma quantidade de projetos incrivelmente, de número assim, extraordinariamente grande. Além disso, nós temos mais de 4.300 profissionais contratados através de projetos na área de saúde pública, que estão lotados em 24 UPAs. UPAs são as unidades de pronto atendimento criadas no Rio de Janeiro e que o governo federal resolveu adotar como prática agora na federação. Essas unidades de apoio, de pronto atendimento, na realidade, tirou de dentro dos hospitais gerais aquelas pessoas que iam procurar um hospital geral para fazer um diagnóstico de... As pessoas, no verão do Rio de Janeiro, é muito comum atacar conjuntivite. Então, faziam filas inúmeras de pessoas para fazer um diagnóstico de conjuntivite. Essas pessoas hoje vão para as unidades de pronto atendimento, que fazem atendimento, obviamente, não só questão desses problemas de saúde menores, mas faz inclusive diagnóstico bem mais importantes, de modo a fazer um encaminhamento para o atendimento secundário e o atendimento terciário. Esses profissionais são todos eles contratados como seletistas, não é precarização de serviço, todos eles são contratados como seletistas. Hoje, mais de 80% dos profissionais da área de saúde que estão nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, são empregados da Fiocruz, da Fundação FUIOTEC. Não é barriga de aluguel, porque à frente disso existe projeto de pesquisa, né? A partir de um projeto de pesquisa, contrata-se profissional e o profissional entra no projeto para fazer atendimento também, por causa disso que ele consegue fazer o projeto de pesquisa. Vamos partir para os nossos números. Hoje, eu estou com dados ainda de outubro, nós temos 456 projetos ativos em execução.
movimento financeiro anual de 413 milhões de reais em 2010, 242 profissionais diretamente lotados na administração central, 4.318, eu falei anteriormente, profissionais contratados na área de saúde, e mais de 1.000 projetos distintos que foram gerenciados em 13 anos de atuação da Fiotec. Temos 209 parceiros de toda a ordem, no município, no estado, na federação, fora do Brasil, e agentes de financiamento. Nós vamos mostrar os principais parceiros daqui a pouco. E, de modo geral, nós temos crescido nos últimos anos de 33% o número de projetos que nós estamos fazendo a gestão administrativa e financeira. Eu pediria o parceiro para passar lá o próximo slide. Aí tem uma evolução do número de projetos entre 1998 a 2010. Em 1988, nós tínhamos cerca de 25 projetos. Findamos em 1988, 25 projetos. Hoje, como disse anteriormente, estamos com mais de 456 projetos em atividade. O nosso movimento financeiro, por favor, pode passar o próximo slide, sai de 2 mil para menos de 10 mil reais e chega a números de cerca de 200 milhões de reais em 2010, hoje mais de 300 milhões de reais em 2010. Quer dizer, na realidade, essa é a nossa responsabilidade. E eu acredito que nenhum dos senhores até agora viram o nome da Fiotec na mídia por desmandos ou desvios de recurso, seja privado, seja recurso público. Eu queria que você mostrasse agora, é uma visão difícil para você, mas eu posso mostrar os nossos principais agentes de financiamento. Aqui é a Secretaria Estadual de Saúde, com 35% de tudo aquilo que nós temos de financiamento hoje. Lá em verde, a Secretaria Municipal de Saúde, com 22% de todo o financiamento que fazemos. Aqui a Fundação Oswaldo Cruz, com todas as suas entidades, com cerca de 29% de todo o financiamento. E outros órgãos, a Organização Pan-Americana de Saúde, o ESTAT, o Fundo Global, que trata especificamente da questão das campanhas e dos combates de controle da tuberculose, né? Temos a Petrobras, a FINEP, outros órgãos nacionais e outros órgãos internacionais. Então, estes são o volume de recursos que a Fiotec hoje ela está gerindo. Eu pediria a você para passar o próximo slide, e a gente colocou aqui apenas alguns dos principais parceiros que nós temos. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a FINEP, o NIH, a Petrobras, e eu costumo até brincar para o pessoal lá dizer o seguinte, né? Os coordenadores de projetos, de pesquisa, dizem, vocês pedem pouco, porque a Petrobras é uma empresa rica, daria mais dinheiro para fazer pesquisa. Com certeza. A Organização Pan-Americana de Saúde, o GSK, a UESTAT e o CDC. Nós, inclusive, fomos procurados recentemente pelo corpo de dirigente do CDC, que nos ofereceu treinamento nos Estados Unidos para 6 colaboradores nossos para captar recursos no exterior para pesquisa na área de saúde. Isso é importante porque deve ter algumas outras instituições aqui presentes que fazem pesquisa na área de saúde e nós precisamos estreitar os nossos laços, porque se nós descobrirmos esse rio, nós com certeza queremos parceiros nessas pesquisas. Eu queria falar agora, mais especificamente, sobre a própria temática que nós propomos colocar em discussão se viermos a ser escolhidos para honrosamente acolher a todos no Rio de Janeiro para fazermos o próximo congresso, que será um congresso histórico, não se faz 30 anos todo dia, né? Até algum tempo atrás, eu me lembro quando eu era bem jovem, que tinha uma música que dizia que não confia em ninguém que tenha mais de 30 anos, mas o jogo mudou, né? Estão descobrindo que os velhinhos ainda servem para muita coisa. Felizmente estão reconhecendo a experiência como um elemento importantíssimo na travessia de uma geração para outra. E nós sabemos que nesse congresso de 30 anos nós temos uma responsabilidade, desde que sejamos
escolhidos para sermos sede do Congresso, nós temos um compromisso muito sério de tentar fazer uma mudança nesse jogo. Nós estamos propondo uma mudança nesse jogo. Os constrangimentos a que as fundações de apoio estão sofrendo nos últimos anos, né? Eu estou dizendo isso porque eu antes trabalhei para a Fundação Arifrauzino, que é a fundação que hoje é conhecida como marca de Fundação do Câncer no Rio de Janeiro, que apoia o INCA, e teve um determinado tempo que eu fazia assessoramento ao ex-ministro Temporão. Depois de ter uns 8 meses trabalhando com ele, eu perguntei: vem cá, quando é que a gente pensa a instituição? Porque a gente só vivia respondendo a constrangimentos do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, da CGU, do TCU. E quando é que você pensa a instituição para o futuro? Nós temos, essa é a principal responsabilidade do gestor, e nós não conseguimos fazer isto. Então, o que nós propomos como temática é que nós possamos discutir, através da realização de oficinas, encontros, que evidencie os resultados daquilo que nós fazemos. E não são poucos os resultados, não. Eu tive a oportunidade, infelizmente, de ter chegado aqui para assistir a última palestra, por conta o Maurício, nosso diretor-geral, veio no primeiro dia, e eu fiquei 2 dias lá trabalhando pelo trabalho dele e pelo meu trabalho. Só por isso é que eu pude vir ontem, no final do dia. Mas a última palestra eu tive a oportunidade de ver aqui, que alguém colocou muito claramente isso, a questão do resultado. Vamos mostrar o resultado aqui que nós fazemos. Vamos colocar em discussão, inclusive, com organismos da sociedade, né, que demonstrem. Eu vou falar sobre uma experiência, logo adiante, extremamente gratificante. Para mim, em termos de como cidadão, como pessoa, é mais importante eu participar do projeto como esse, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, do que o salário que eu recebo ao final de cada mês. Evidentemente que o salário que eu recebo ao final da mês bota o pão na minha mesa todo dia, mas isso só não satisfaz a vida das pessoas, não é? Então, o que acontece é o seguinte: esses resultados, eles não se restringem às relações entre nós que apoiamos e as instituições que são apoiadas. Eles transcendem a isso. Eles têm como objetivo a sociedade, e a sociedade está fora dessa discussão. Quer dizer, quando o órgão de controle, fazendo corretamente o seu papel, ele está ali para isso, ele nos vê somente como pessoas que estão fazendo a nossa atuação, até tentando de alguma maneira ultrapassar os limites da lei. Na realidade, ele não avalia também o resultado que isto provoca a sociedade. Muitas das vezes a gente é obrigado a tomar decisões que são decisões que a gente sabe que de alguma maneira a gente vai ter que se explicar, mas eu não tenho dificuldade de explicar aquilo que eu faço com o objetivo final, que é a sociedade, né? Então, a nossa proposta é trocar um pouco esse jogo. Nós saímos dessa posição defensiva, de constrangimento a que somos submetidos, para uma atividade mais agressiva. E aí a gente vai ter, obviamente, que ao discutirmos e apresentarmos os nossos resultados, nós podermos chamar a sociedade para o nosso lado, né? Existem muitos órgãos da sociedade dispostos, né, a participar dessa discussão. Nós hoje temos, né, no nosso conselho consultivo, um representante da sociedade civil, não é? E esse representante da sociedade civil pode nos ajudar bastante a colocar isso em evidência. E é essa a proposição, é esse o motivo pelo qual nós estamos nos candidatando a sediar o próximo Congresso. Nós, evidentemente, se viermos a ser escolhidos, nós não queremos fazer um Congresso onde nós pensemos o Congresso. Nós queremos, a partir do momento que haja essa escolha, nós possamos interativamente fazer um Congresso com a participação de todos, né? Vamos discutir quais serão as nossas pautas futuras. Nós temos uma temática principal que nós estamos apresentando, mas não significa dizer que nós vamos pensar o Congresso exclusivamente sozinho. Não faz parte da nossa trajetória. Eu queria apenas, para encerrar, falar de um projeto pequeno. O que acontece? Esse projeto, na realidade, é um projeto que não envolve só a área de saúde pública, ele envolve educação, envolve ações no sentido de criarem novas oportunidades de renda para as famílias,
Hoje, nós temos lá dentro 35 mil pessoas cadastradas no programa da saúde familiar, numa comunidade que envolve 13 áreas, ex-áreas faveladas, e que tem 50 mil pessoas. Dessas 50 mil pessoas, 35 mil pessoas estão cadastradas e pelo menos todas essas 35 mil pessoas tiveram a visita de pelo menos um médico da família, num programa que efetivamente está implantado no Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabiam disso, foi o último município do Brasil, incrivelmente, que implantou esse programa. E esse programa, em um ano e pouco, já conseguiu visitar 35 mil famílias nessa comunidade. Além dessas atividades, só finalizando, presidente, me dá um minuto só, a Fiotec, na área de saúde pública, na área de saúde especificamente, ela faz a gestão de 27 unidades de pronto atendimento, 10 hospitais, e nessa área de Manguinhos tem a única unidade de pronto atendimento municipal, que foi criada com recursos da Fiotec. A Fiotec tinha recurso suficiente para apoiar a criação dessa UPA e ela foi implantada lá. Além disso, tem 2 projetos, finalizando, fundamentais, que nós damos apoio e nós nos sentimos muito honrados de apoio. É o projeto de reconstrução do sistema de saúde pública do Haiti. E agora, ultimamente, vocês devem ter visto isso em jornal, na mídia, quando a presidente esteve em Moçambique para assinar o protocolo final de uma fábrica de medicamentos que a Biomanguinhos está apoiando para ser implantada em Moçambique. Deve-se ter dito que será a primeira fábrica de medicamentos da África. Quer dizer, nós nos sentimos muito honrados de participar de uma instituição como essa, E eu queria pedir ao companheiro me apresentasse o último slide. Eu agradeço a todos e espero que em 2012 nós possamos aguardar todos vocês naquilo que todo mundo conhece como Cidade Maravilhosa, da qual eu tenho uma honra muito grande de ter nascido lá, embora conheça todo o Brasil, e a cada vez que vou a qualquer canto do Brasil, eu tenho muita honra de ter nascido num país abençoado por Deus, bonito de natureza, e que tem um povo extraordinariamente criativo. Infelizmente, uma parte da elite brasileira é muito perversa. Muito obrigado a todos. Submeto ao plenário a aprovação